Olá, no programa de hoje eu vou conversar com Laura Petri, que é engenheira civil e sócia da Petri Consultoria. Tudo bom, Laura? Oi, Renata, tudo bem? Prazer estar aqui com você. Ah, que bom. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Laura, né, já adiantei aqui que você é engenheira civil, mas fala um pouquinho da sua formação e da sua experiência profissional para a gente. Tá. Então, eu sou engenheira civil de formação, mas sempre atuei na área de meio ambiente, notadamente na área de saneamento. Comecei como estagiária na Sanasa, de Campinas, depois eu fui para um escritório mesmo de engenharia, onde eu fiz vários projetos de estações de tratamento de água, de esgoto, licenciamento ambiental, aterro sanitário. Depois eu tive uma passagem por uma empresa de São Paulo, que é a ERM, que é uma empresa de consultoria ambiental, a maior do mundo, onde eu trabalhei com passivos ambientais. Fiz uma especialização em gestão ambiental na Unicamp, e depois eu migrei um pouco para o lado da energia, né? Então eu tive uma passagem de 7 anos pelo grupo CPFL, onde eu atuei na área de pesquisa e desenvolvimento, notadamente na área de geração renovável de energia. Também atuei um pouco na área de eficiência energética. E após a minha saída da CPFL, eu voltei para a área de saneamento. Eu fui presidente do SAI, né, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Amparo. Então, eu fui superintendente lá. E lá nessa área de saneamento, então eu atuei por 4 anos, né, à frente do SAI aqui de Amparo, né, com bastante desafios, né, cuidando dessa área de água, distribuição de água, tratamento de esgoto, a parte de resíduos também. E após a minha saída do SAI, eu já tinha esse desejo de ter uma empresa, né? Eu já prestava alguma consultoria e eu tinha esse desejo de ter a minha empresa. Então foi onde eu me dediquei mais a ela. Então eu estou com ela agora full time, atuando aí em consultoria nas áreas de energia, saneamento e meio ambiente. Ah, bacana. E Laura, até pelo que você comentou, né, você passou aí por várias áreas dentro do direito ambiental, então muita questão de saneamento, questão de, né, tratamento aí de efluente, tratamento de água, questão de resíduos e a questão energética. Então, realmente é bastante coisa. E quais os maiores desafios profissionais que você enfrenta atualmente, né, diante de toda essa sua experiência? Bom, como uma recém-empresária, né? Então a gente tem os desafios da empresa mesmo como um todo, né? Então eu atuei muito em empresas, né? Tanto do governo quanto empresas privadas, e agora eu tenho a minha própria empresa. Então, nessa área, notadamente de meio ambiente, de saneamento, ela está em profusão, né? Tem muita coisa acontecendo, principalmente na área de saneamento, né, com o novo marco regulatório do saneamento. Então, tem muita coisa acontecendo, é necessário muita adequação, né, nessa área por parte de empresas, do próprio governo, né, dos municípios. Então, tem muita coisa que a gente ainda está aprendendo como fazer. Né? Então, seja essa parte das concessões, seja essa parte de atender mesmo essa nova legislação com relação à cobrança de resíduos. Então, tem muita coisa acontecendo, né, nessa área. Então, esse desafio é assim, até para a gente conseguir atender o cliente, né, naquilo que ele tá esperando. E às vezes de alguma forma que você nem existe uma cartilha, vamos dizer assim, né? Não existe nem a própria legislação é muito recente, então a gente também tem que atender, mas ainda existem muitos arranjos, existem algumas leis que dão o prazo para finalizar, por exemplo, a parte da cobrança do resíduo. Eles dão um prazo para o município fazer a cobrança. Mas depois da cobrança instituída, ok, eles continuam fazendo acompanhamento. Mas se o município não atende aquele prazo, não está específico na legislação, o que vai acontecer com esse município, entendeu? O que vai acontecer com esse gestor? Então, tem muita coisa que ainda está engatinhando, né? Que ainda está sendo necessário alguns ajustes. Então, a gente tem que ficar muito atento, né? Para conseguir se adiantar ao que está acontecendo, né? E poder conseguir atender o cliente também. São normas aí, né? São questões que talvez acho que estejam em formação.
e normas muito recentes, e que, de fato, aí trazem, né, essas dúvidas, esses receios, essa necessidade aí de uma construção, porque a gente sabe que nenhuma norma, ela traz tudo. A gente começa a ver o que está faltando na norma quando você começa a colocá-la em prática, né? Exatamente, Eu acho que é bem isso. E É. Laura, sobre aí o marco legal do saneamento, né, que realmente acho que foi muito importante para a sociedade. Fala um pouquinho como que você vê essa legislação de saneamento para o Brasil. Certo. Então, o marco regulatório, né, ele vem aí há muito tempo sendo discutido e agora finalmente foi aprovado, né, e está em andamento. Esse marco regulatório ele traz muitas novidades. Então, a primeira coisa são as metas, né, para ser atingida a universalização da água, né, do abastecimento de água e do esgoto. Então, da forma como está colocado nesse novo marco regulatório, nessa nova legislação, é necessário, mesmo os municípios que já têm o contrato, né, já tem uma autarquia ou já tem uma empresa estatal de saneamento, eles têm que atender essas metas, né? É necessário o atendimento dessas metas. Então, existe um certo incentivo, vamos dizer assim, a uma organização maior com relação às empresas privadas, né? Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo de Alagoas, porque eu estou trabalhando muito com eles lá, né? Eu estou fazendo um serviço lá com eles, então eu posso dar um exemplo porque eu estou trabalhando mais perto ali do caso de Alagoas. Então, lá, antes mesmo de ser aprovado o marco regulatório, eles já pensaram, né, em fazer essa concessão no Estado, né? Porque lá é uma estatal, ela cuida de 84 municípios, né, dos 114 que tem no estado, e essa estatal, eles já começaram a se organizar para conseguir atender o marco regulatório, né? Então, essa nova legislação, ela tem lá a meta da universalização da água e do esgoto, e eles estavam vendo que eles não iam conseguir fazer isso com as próprias pernas. Então, eles se organizaram, fizeram uma licitação. Eles optaram para fazer uma licitação em partes, então eles licitaram somente a distribuição de água e a coleta e tratamento de esgoto. Então, a parte de coleta e tratamento de água continua com o Estado. Então, eles fizeram esse modelo de negócio, então, de forma a conseguir fazer todos os investimentos e todas as obras necessárias para o atendimento dessa nova legislação. Uhum. Então, esse novo marco, ele é importante por isso, né? Então, a gente fala muito de atendimento à legislação, a gente fala muito de universalização, mas isso tudo tem muita coisa que tá envolvida, né? Além de simplesmente dar o acesso à água para todos, né? A gente tem ali uma questão de saúde pública, né? A gente tem muita coisa envolvida, não só simplesmente o atendimento de uma legislação, você tem que pensar na qualidade de vida dessas pessoas, que até hoje, por incrível que pareça, em 2022, não tem água na torneira, né? E assim, para a gente que está, né, no Sudeste, em grandes centros, é algo impensável, como você mencionou, que 2022 tem gente que não tem água na torneira. Quanto mais se falar na questão do saneamento para essas pessoas. Então, são questões importantes, né? Eu acho que realmente o marco do saneamento ele demorou muito para ser aprovado, tinha uma certa expectativa na sua aprovação, como também foi a Política Nacional de Resíduos Sólidos ali atrás, né? Demorou acho que mais de 20 anos para você ter uma aprovação da norma. A gente vê que ainda tem questões sendo implementadas, a gente vê a questão de logística reversa sendo tratada um pouco mais agora, até com uma cobrança de fato. Então, realmente, né, acho que demora um tempinho para que tudo que está ali sendo exigido na norma passe a ser cumprido. E, na sua opinião, quais as maiores dificuldades para os municípios instituírem a cobrança pelos serviços de resíduos sólidos urbanos? Então, Renata, essa parte da cobrança, a nova legislação, né, a legislação do marco regulatório, ela exige, né, que todos os municípios tenham a cobrança, né, pelos serviços, né, os serviços de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos urbanos.
e tinha o prazo, né, instituído até 31 de dezembro de 2021. Os municípios que não têm a cobrança, eles tinham que ter instituído a cobrança, e até dezembro de 2022, os municípios que já tinham essa cobrança, fazer os ajustes, né, para atender essa nova legislação. Então, por exemplo, tarifa social, a questão dos grandes geradores, tem algumas questões que vieram com essa nova legislação e que os municípios ainda têm que se adequar, né? Então, os maiores desafios que eu estou acompanhando, eu estou fazendo um trabalho, né? Nossa empresa está fazendo um trabalho com alguns municípios aqui do interior de São Paulo, e a gente vê as dificuldades maiores, elas são com relação à questão política, né? Porque é muito difícil você, como prefeito, né, entrar, trazer mais um uma cobrança dessa, né? Exatamente, numa situação dessa que a gente está hoje, com inflação, com combustível alto, com conta de energia alta, então é muito difícil você ter essa vontade, né, política do prefeito de fazer isso, né? Por outro lado, a própria lei ela cita a palavrinha improbidade, né? Então existe essa preocupação de instituir a cobrança, mas não é o prefeito que institui. Quem institui são os vereadores que têm que aprovar, né? Então existe essa questão política. Existe a questão das informações, né? Porque quando você pega, a gente faz uma avaliação de todos os custos que estão envolvidos, né, nesses serviços, e depois a gente faz uma estipulação de rateio, né, para os imóveis pagarem. E aí tem muito, tem município que você vê que não tem os dados, né, para a gente poder trabalhar. Porque o que a nova lei também ela preconiza é a sustentabilidade econômico-financeira dos serviços, né? Então, tudo que você gera de gasto com esses serviços tem que ser repassado para o município e não ficar a cargo da prefeitura, né? Porque assim a prefeitura pode usar essa verba para investir em outras coisas, como saúde, educação, enfim. Então, é extremamente importante que tudo que seja gasto com esse serviço seja repassado, né? E como fazer esse repasse da forma mais justa? Então, você tem várias formas de fazer isso. Então, você pode utilizar a metragem quadrada do imóvel, você pode utilizar a frequência da coleta, né? Então, tem bairro que a coleta passa uma vez por semana, tem bairro que passa todos os dias. Então, fica um pouco complicado você cobrar o mesmo valor, né? Porque tem esse questionamento. Tem a relação com a própria consumo de água, que também se tem uma relação. Então, é muito difícil você conseguir ter essas informações, porque a maioria dos municípios não trabalha com esses dados, não, né? Então, sim, eles têm lá uma base de dados do IPTU, que é antiga, que eles estão na luta para conseguir atualizar, né? Então, agora está se usando muito foto aérea para poder, né, atualizar isso, mas são muito poucos dados que você tem, né? Muito se questiona também, acredito, o número de habitantes, né, daquela residência. De repente, você tem uma família que são 3 pessoas e uma família em que, sei lá, são 6 pessoas numa mesma residência, no mesmo bairro, são vizinhos. Exatamente. E daí, não, mas eu gero, né, metade de lixo que meu vizinho gera, não é factível que eu pague a mesma coisa que ele, eu tenho que pagar menos. Então, realmente, é uma discussão sem fim, né, a questão da cobrança. E é um prato cheio, assim, para os questionamentos, né? Então, toda vez que tem uma audiência pública, é muito debatido, né? Então, é muito questionado, né? Cada um pensa numa casa. Às vezes a gente até é surpreendido, assim, por alguns questionamentos, você fala, nossa, não tinha pensado nisso, né? Então, por exemplo, terreno não é para ser cobrado, né? Terreno, você não tem nada ali, não tem edificação, como é que você vai gerar resíduo, né? Você pode gerar resíduo de construção civil, que é uma outra coisa que ele está fora dessa cobrança, né? Então, tem muito questionamento. Aqui em Amparo, quando eu estava à frente do SAI aqui, nós tentamos implementar a lei aqui, nós até conseguimos implementar, mas ela foi derrubada por uma ação civil, não, ação popular, né? Foi derrubada. E aí, qual que era o problema aqui de Amparo? Eles questionavam que a cobrança já estava no IPTU. Então, tem também essa questão de avaliar tudo que existe no Código Tributário do município. Porque varrição, poda, esse tipo de serviço, ele não entra nessa cobrança, né? Porque ele não é divisível, então ele não entra nessa cobrança. Então,
ok esses tributos estarem dentro do IPTU, mas esse outro não. Então, é muito difícil o pessoal entender, fazer essa divisão, você conseguir mostrar pelos cálculos, né, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, é bem polêmico, é bem complicado. Você sabe, né? Isso já faz um tempo, mas pelo menos na Alemanha funcionava, acho que da seguinte forma: o cidadão ele tinha direito a colocar um sanito, né, na porta da sua casa, conforme houvesse a coleta. Não sei se, né, dependendo, acho que a coleta não era nem diária, era dia sim, dia não. Então, eu lembro que assim, né, as pessoas saíam do supermercado e as embalagens de produto passava pelo caixa, já deixava todas as embalagens ali, porque ninguém queria levar a embalagem para casa, porque isso ia pesar, né? Ia ser uma embalagem a mais para ele colocar, isso seria cobrado para ele no final das contas. Então, eles procuravam realmente manter aquele saco, aquele sanito único, né? Eu não lembro agora, porque é curioso, até na Europa, de repente, até por padronização, a prefeitura até fornece o saco, né, de lixo para que realmente tenha essa uniformidade. Então, eu já não tenho certeza se isso era fornecido ou não, mas, sei lá, num sanito em tal especificidade, você tinha direito a um sanito, pagava tanto. Se extrapolasse, pagava mais. Porque daí, de repente, fica mais justo, né? Quem consegue, sei lá, você tem uma compostagem, né, no quintal da sua casa, você de fato gera menos resíduo, pagar menos por isso, né? Então, acho que faz sentido e você incentiva aí outras práticas, né? A reciclagem, o reuso. Porque na verdade essa é a ideia de repassar o custo, né? Quando você pensa assim, a ideia de repassar o custo é exatamente essa. Por quê? Pensa bem, você tem uma quantidade de resíduo que você está levando para o aterro. Se você diminui aquela quantidade de resíduo, você vai pagar menos por esse serviço do aterro. E você pagando menos, você vai pagar menos essa tarifa ou essa taxa, né? Que pode ser tanto taxa ou tarifa. Mas isso é uma coisa assim que é muito difícil fazer as pessoas entenderem, né? É muito difícil, porque hoje em dia, mesmo para você fazer a reciclagem, né? O pessoal anda muito desanimado com reciclagem, né? Você deve ouvir muito isso, assim como eu também, que a gente trabalha nessa área, da pessoa falar assim: ah, mas eu separo tudo, eu sei que depois chega ali na esquina, eles jogam tudo no mesmo caminhão e levam embora. A gente ouve muito, e realmente tem lugar que a gente sabe que, infelizmente, isso acontece. Né? Então, a gente está muito longe ainda, né, desse mundo ideal, vamos dizer assim. Mas eu acho que quando começa a mexer no bolso, né, talvez tenha né, a gente comece aí a criar esse tipo de pensamento, né, esse tipo de lógica. Olha, vamos, né, gerar menos para a gente poder pagar menos e depois diminuir o valor dessa cobrança, né? Sim, não, perfeito. E Laura, você mencionou, né, entre as suas experiências aí, a questão de energia. Por que a eficiência energética ela é tão importante para as empresas hoje em dia? Então, a gente está passando por uma fase muito difícil com relação ao custo, né, da energia, né? Então, a gente vem vindo aí desde julho do ano passado com aumento de tarifas por conta da crise hídrica, né? Que também é um problema, né? Nós sabemos, né, que é um problema gravíssimo, né? Aqui na região de São Paulo, do interior de São Paulo, a gente está tendo cada ano cerca de 30% a 40% menos de chuva do que o esperado. Né? Então, a gente não consegue fazer recarga de aquífero, a gente não consegue ter o volume de água que a gente tinha antes. E vivemos como se nada disso estivesse acontecendo, né? Ninguém mudou o seu comportamento, né? Ninguém alterou o seu dia a dia, né? A gente vive achando que isso é um problema do governo, de conseguir trazer água, de conseguir colocar mais estação de tratamento. Isso é uma coisa que eu até acho assim, o pessoal fala muito, mas tem que fazer mais zetas, mas não tem mais água no rio, não adianta fazer mais zetas, né? A gente precisa ter um consumo consciente, a gente tem que ter um combate a perdas, né? A maioria dos municípios tem cerca de 40%, 50% de perda. É uma coisa muito grande. Então, assim, metade da água que você capta, você trata, nós pagamos por esse tratamento e essa água vai embora, sabe? Então, é muito mais inteligente, é muito mais racional a gente combater essas perdas do que sair fazendo mais zetas, porque vai chegar uma hora que a gente não vai mais ter água, né? Mas voltando à questão da energia, que eu fugi um pouco,
Então, por conta, né, dessa falta, dessa crise hídrica, a gente começou a ter bandeiras tarifárias, né? Então, a gente começou a ter um aumento da energia. Então, primeiro foi bandeira vermelha, depois foi bandeira crise, e assim, né, cada hora tem uma bandeira. Agora não está tendo mais bandeira, mas já existe um empréstimo bilionário que vai ser feito, né, para as empresas de energia e, obviamente, vai repassar isso na nossa conta. Então, a eficiência energética ela é importantíssima para garantir o consumo consciente dessa energia, né? Então, eu vou dar mais um exemplo com relação a empresas de saneamento. Empresas de saneamento, elas têm muita bomba, né? Existem muitas bombas para você bombear. Pega a água do rio, bombeia para a estação, trata ela, depois bombeia de novo para distribuir essa água. Então, o consumo de energia de uma empresa de saneamento, ela gira em torno de 12% a 15% do faturamento inteiro de uma empresa de saneamento. Então, é um gasto muito grande. E se você não faz essa eficientização energética, se você não tem essa preocupação, esse gasto pode chegar a 30%. Eu já vi casos em que a gente tem 30%, ou seja, um terço do que você arrecada, você está usando para pagar energia. Então, você está deixando de investir, você está deixando de trazer outras tecnologias, né, que são melhores para o tratamento de água, está deixando de trocar rede, está deixando de tratar melhor o efluente, porque você não está dando conta nem de pagar energia. Né? Então, assim, a eficiência energética ela é importantíssima para isso, né? Para a gente fazer mesmo um uso consciente, né? E o uso mais eficiente dos recursos que a gente tem. E acho que também vai na linha muito do que se discute hoje em relação às mudanças climáticas, né? Uma eficiência nas questões ambientais, como a gente acabou de falar na questão de resíduos. Então, acho que saneamento. Então, na verdade, tudo vai na mesma linha, né, Laura? A gente acaba trabalhando em prol do meio ambiente. Com uma geração menor, a gente depende muito de hidrelétrica, mas se a gente pegar a questão ali da Europa em relação à dependência da Rússia no quesito gás, né? Então tem uma discussão agora, a Rússia só vai aceitar receber, né, na moeda deles, não mais em euro, em dólar, se não corta o fornecimento. Então, a eficiência energética, eu acho que né, vai além de questões ambientais e hoje em dia está até num direcionamento aí geopolítico, né? Com certeza. Então, com certeza. Acaba englobando tudo. Sim, com certeza. É uma maneira de sobrevivência, na verdade, né? Exatamente. E eu não mencionei também a questão da energia limpa, né? Então, hoje a geração solar de energia, ela está muito, muito avançada, né? Em 2013, quando começou a chegar essa novidade aqui, nós começamos a mexer com isso, trabalhar com isso. Olha o avanço que a gente tem. Hoje, qualquer telhado você consegue instalar, né, a sua geração ali. Você né? gera sua energia, se tiver excedente, você volta para a rede, né? Isso, exatamente. Então, realmente, é super importante, né? Acho que hoje em dia as pessoas estão mais conscientes, e se não me engano, me corrija se eu estiver errada, mas até este ano, até o final do ano, tem um benefício para quem instalar esse sistema, né? Porque depois acho que encarece um pouco mais por conta de tributação, né? Isso, é a famosa taxa do fio, né? Que aí ela vai ser incorporada ao custo, então aí talvez já não fique tão atrativo, né? Então, existe uma corrida aí contra o tempo, né? De alguma, né? Para poder entrar com esse pedido aí até o final do ano, né? Para escapar aí da incidência de mais uma taxa. Não, perfeito. E, Laura, nessa seara que a gente está falando, né, que acho que acaba entrando inovação também, fala um pouquinho, né, os projetos de P&D, qual que é a finalidade, como que a gente tem esses projetos relacionados à área ambiental. Legal. Então, a parte de P&D, existe uma obrigação legal, né, das empresas de energia, as distribuidoras, as geradoras e as transmissoras de energia, todas elas são obrigadas, né, a aplicar 1%, né, da conta. Então, assim, se você pegar a sua conta de energia e você olhar lá, vai ter lá 1% dessa conta, ela está indo para investimentos na área de eficiência energética e pesquisa e desenvolvimento. Então, existe essa obrigação.
as empresas, eles fazem projetos de pesquisa e desenvolvimento, existe dentro do site da ANEEL, qualquer pessoa pode consultar, tem lá uma área de P&D, você vê quais são os temas, né, prioritários ali para esse tipo de projeto, né? Então, as empresas, geralmente, elas contratam, né, ou um instituto ou uma universidade, e existem os projetos com relação à geração renovável de energia, à distribuição, meio ambiente, né? Então, tem várias frentes que podem ser desenvolvidos esses projetos, né? Esses projetos, eles são submetidos à ANEEL no final, então, como é um recurso, né, carimbado, mas é um recurso, né, nosso, né? Existe toda uma auditoria, existe toda uma forma de você utilizar esse recurso. Então, as empresas, elas fazem os projetos, elas submetem para a ANEEL, e a ANEEL avalia e fala, e reconhece, olha, isso aqui realmente é um projeto inovador, né? É um projeto aplicável, é um projeto que tem originalidade, que tem relevância para o setor, e aí eles autorizam ou não esse uso, né, desse recurso, né? Então, a própria ANEEL, às vezes, faz algumas chamadas estratégicas, né? Então, por exemplo, teve a primeira chamada, uma das primeiras chamadas que teve mais relevantes assim no setor, foi a chamada 13, que foi sobre a energia solar. Então, eles incentivaram, né, que esses institutos de pesquisa, essas universidades, estudassem sobre o tema, né, e se debruçassem e fizessem inovações. A gente teve bastante inovação nessa área com essa chamada, né, e tem de eólica, tem com veículos elétricos, né? Então tem muita coisa acontecendo e sendo fomentado aí pelas universidades, né? Então eu fiquei por 7 anos na CPFL trabalhando exatamente nessa área. Então a gente teve projetos assim muito bons, muito disruptivos mesmo, sabe, muito originais. E esses projetos, né? E depois ainda que eu saí da CPFL, ainda desenvolvo até hoje alguns desses projetos, né? E são todos com essa visão, né? De trazer inovação, trazer originalidade e trazer o melhor uso, né? Seja o melhor uso do fio, seja o melhor uso do recurso, seja o melhor uso do sistema mesmo como um todo, né? Porque chega uma hora que fica tudo sobrecarregado, né? Então, o consumo de energia está aumentando muito, né? E a gente não tem mais como suprir isso, né? Seja porque não tem água, né? Ou seja porque realmente é o excesso mesmo, né? De demanda que a gente tem. Então, o sistema já é complexo, o sistema elétrico, né, brasileiro já é bem complexo. Apesar de ser muito bem organizado, né? Ele é bem complexo. Então, precisa mesmo trazer essa inovação, né? Precisa trazer essas novidades, esses estudos para a gente melhorar cada vez mais. Não, e se a gente parar para pensar, né, os maiores centros produtores aí de energia elétrica, a distância que fica dos locais Exato. Onde a gente tem a maior demanda de utilização pela energia. Então, realmente, a complexidade, eu acho que foge, pelo menos no meu entendimento, né? Realmente, a complexidade é grande. E, Laura, na sua opinião, né, o Brasil, nessas questões ambientais, ele está seguindo no caminho correto? Ou você acha que a gente ainda tem alguns tropeços, né, muita coisa ainda a avançar? Qual que é a sua visão sobre isso? Renata, eu acho assim, a gente está avançando bastante, né? Eu acho que, como a gente já comentou, né, sobre o marco regulatório de saneamento, acho que isso é um avanço incrível. Lógico, né, se as empresas, se o governo conseguir utilizar bem, é um avanço muito grande, né? Porque ele vai mesmo caminhar mais rápido para a universalização, né? Isso é o que a gente espera, é o que a gente quer, é o que a gente trabalha, né, para isso, né? Porque quem trabalha com o meio ambiente é apaixonado pelo que faz, né? A gente tem, assim, a gente gosta, né, de falar sobre o tema, a gente gosta de discutir, porque a gente vê muito, né, o benefício está ali, né, está ali no futuro, está ali para os nossos filhos, nossos netos, então, assim, a gente né, tem orgulho até de trabalhar com isso, né, então, eu acredito que a gente está no caminho certo em alguns pontos, mas outros a gente está muito atrasado ainda, infelizmente, né, o Brasil é um país muito grande, né, então tem muita desigualdade, né? Então você vê a gente tem muita água disponível no Brasil, água doce? Temos. Só que onde está essa água doce? Ela está lá no norte. E onde está a maior quantidade de pessoas? No sudeste. Então, eu sempre, quando vou fazer palestra das crianças, eu sempre começo mostrando essa questão para poder entender que a gente vê lá, o Brasil tem bastante água, mas, né, precisa estar no lugar certo, né? Então, nós estamos avançando, sim, em algumas partes, e em outras não tanto, né?
Você comentou da política dos resíduos, a gente sabe que, infelizmente, ela demorou muito e ainda está caminhando muito devagar, né? A gente ainda tem lixão, né? Devíamos já não ter mais lixão há muitos anos, temos lixão, né? Então, existe também essa dificuldade em alguns pontos. Mas eu sou muito otimista, eu sou uma pessoa otimista, então eu acho que a gente tem que dar o nosso melhor também, né? Dar nossa contribuição. Você faz isso muito bem, né? Você faz isso brilhantemente. A gente tem que dar nossa contribuição e tentar aí caminhar e ajudar o país aí a caminhar para cada vez melhorar nessa área ambiental. Obrigada, Laura. E você falou realmente, né? É inversamente proporcional que a gente tem na bacia amazônica e a população comparado com o que a gente tem no Sudeste de disponibilidade e população. E aí os conflitos começam a aparecer. E a disputa, às vezes, passa a ser uma disputa judicial que não tem uma solução, ou então aí demora 10 anos, 15 anos para você ter uma solução que não atende ninguém, né? Exatamente, Então, exatamente. Não. E os usos múltiplos também, né? Sim. O mesmo rio, a gente tem vários usos, né? Desde geração de energia até o uso para alimentação, agricultura, transporte. Então, ele vai chegar um ponto que vai ter já está tendo, né? A gente sabe que já está tendo, né? Mas os conflitos eles vão aumentar, né? Com relação ao uso da água. Então, eu tenho visto, até em áreas rurais, você começa a ter conflito, porque alguém teve uma outorga, né, demandou um pouco mais, foi concedido, e a outorga dele foi diminuída a quantidade de água. E daí o vizinho falou, mas por que ele teve uma concessão a mais e a minha foi reduzida? Eu preciso dessa água, senão eu vou parar a produção. Sim. Então, assim, às vezes são pequenos conflitos que já estão se instalando pela questão da falta da água. Sim, nós tivemos um problema seríssimo em Amparo, alguns anos atrás. Existe um distrito aqui na cidade e simplesmente me ligaram um dia que a ETA tinha parado, não tem água, ela está puxando lama, não tem água. E é um lugar que acho que são 7 mil habitantes, se eu não me engano, assim, nesse distrito. E aí a gente ficou apavorado e já estava na época de seca, né, na época de estiagem, né? Mas nós fomos atrás do DAE e nós pegamos um drone e sobrevoamos, e assim, a quantidade de açudes ilegais, né, que os produtores rurais fizeram ali na região era absurda. Então, eles reservam para eles, né, e a população, depois a gente vê, né? Isso exatamente. É muito comum, né? Da questão do represamento, todo mundo acha que tem direito mais do que o outro, e a falta de controle, porque né, a outorga existe por alguma razão, não é só por um controle que o Estado quer ter. Na verdade, exatamente. É para que a gente consiga garantir todos os usos, né, água para todo mundo, e se um começa a retirar um pouco mais do que lhe é permitido, ou realmente sem controle, a gente começa a ter problemas. Exatamente. Você mencionou, eu acho que é muito frequente mesmo. Infelizmente. Laura, para a gente aqui finalizar, a conversa tá uma delícia, mas que mensagem você deixaria aqui para a nossa audiência? Eu acho assim que, como a gente falou, né, a gente gosta muito do tema, então a gente gostaria de ver aí, né, tudo isso acontecendo, né, tudo isso que está no papel, que tem aí nas previsões aí de fazer a universalização, né, de fazer essa parte do resíduo, essa gestão de resíduo, mas eu acho assim que cada um, né, eu vou voltar para o lugar comum, né, que a gente sempre encerra essa, né, falando, né, que a gente tem que fazer a nossa parte, né, Renata? Independente do que for, assim, né? Independente da sua profissão, né? Da sua condição, acho que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Seja, né, na separação do lixo, seja no uso consciente, né? Então, a gente está progredindo, mas a gente precisa realmente acelerar o passo, né? Com relação a esse cuidado, né, com o meio ambiente, esse cuidado, né, com as nossas gerações, né, futuras, né, porque realmente a gente está chegando num ponto que vai ficar muito difícil a gente reverter isso, né, seja com relação a essas mudanças climáticas, né, a gente vê aí esses desastres acontecendo,
né? E infelizmente, a gente ainda vê muita piada, né? Meme, mas isso é culpa lá do ursinho polar que tá lá. Isso daí é culpa nossa, sabe? Então, eu acho assim que as crianças, eu percebo, você também tem filho, a gente percebe que eles têm mais consciência, né? Eles são esponjinha, então a gente consegue já transmitir essas coisas para eles, né? E a minha esperança assim é que eles consigam desenvolver isso melhor do que a gente, né? Então, eu acho que, na verdade, a mensagem final é essa, de cuidar, né? De sempre colocar a mão na consciência, sempre pensar no que você pode fazer de básico, assim, tipo, desde ir no mercado com a sua sacolinha, em vez de trazer aquele monte de plástico, né? Até você separar mesmo um resíduo, cobrar das suas autoridades que tenha mesmo uma reciclagem, que seja uma coisa eficiente, né? Então, são coisas que a gente realmente espera aí que as pessoas, né, consigam fazer cada vez mais. Uhum. Não, você tocou aí num ponto que para mim é chave, né? Eu não sei exatamente o nome da fábula, mas tem uma historinha, né? Na floresta estava pegando fogo e todos os animais correndo e o passarinho ia ali num riacho, pegava água e tentava apagar o fogo. E os outros animais falavam, seu passarinho, né? Você tá louco? Porque você não vai ver que você vai morrer queimado? E ele responde, se todo mundo fizer a sua parte, não tem incêndio, a gente apaga o incêndio. Então, são justamente isso, são as pequenas ações, né? Às vezes a gente não tem nem noção do quanto a nossa pequena ação impacta o outro, ou então impacta o meio ambiente. Acho que vai desde um consumo consciente, e às vezes a gente não faz, né? Você saber de quem você está comprando, se é uma empresa sustentável, às vezes comprar menos de forma mais racional. Hoje em dia está começando a questão dos brechós, né? Então, você dá é o consumo consciente mesmo, você se preocupar com toda a cadeia de produção, é você pensar no que eu posso economizar, e às vezes assim, é coisa simples, né? Quanto mais eu aproveito os alimentos que eu compro na minha casa, ao invés de jogar para o lixo, que a gente sabe que tem um lixo rico de restos e sobras de alimentos, então é tudo, eu acho que a economia, a questão ambiental, ela engloba tudo, e acho que está muito relacionado a uma economia doméstica também. E essa tomada de consciência, talvez realmente essa nova geração, não que a nossa não tenha, mas eu acho que são processos. Eu brinco que quando eu estudei que a água era ilimitada, e daí na pós-graduação que eu fui ver, não é bem assim, né? A água tem um limite, ela existe na mesma quantidade, desde que o mundo é mundo, só muda ali os estados físicos da água. Mas a gente começar a ter essa consciência, e são coisas que os nossos filhos já têm, já cresceram, estão crescendo com essa consciência. Então, realmente são avanços aí que são super importantes para a gente ter uma mudança, né, Laura? Realmente, com certeza. Eu sempre uso o exemplo do cinto de segurança, Renata, sempre. Né? Os pais, você entra no carro, você tem que falar, pai, coloca o cinto, que não coloca. Agora, os filhos, a primeira coisa que os filhos fazem são colocar o cinto. Então, é um progresso realmente, e vai estar acontecendo isso já. Eu até deixo a sugestão, né, de quem está assistindo, de dar um Google, escrever assim, quanto consome de água para fazer uma camiseta de algodão, por exemplo, né? Se eu não me engano, eu tenho esse número, mas eu não estou com ele fácil aqui, mas é cerca de 28 mil litros de água para fazer uma camiseta, para fazer um sapato. Então, para que ter um monte? Né? O próprio papel. Para que ter um monte de roupa, né? Às vezes a gente compra, quase não usa, fica lá, né? Então, assim, tudo que a gente faz tem consumo de água envolvido. Tudo, absolutamente tudo. Não é simplesmente ir lá e beber a água, usar água para tomar banho, para lavar o carro, que também não é legal, né? Lavar o carro com mangueira, vamos usar com balde. Mas não é só isso, né? Tudo que a gente consome, de uma forma ou de outra, a gente usa água, ou a gente usa algum recurso finito, né? Que o maior exemplo é o petróleo, né? Que faz plástico, tudo aí nosso aí à base de petróleo, e ele vai acabar, né? Então, é extremamente importante essa consciência aí de valores aí, né? Do que a gente tem que fazer da nossa parte. Não, Laura, foi uma conversa muito bacana com você hoje. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço, Renata. Obrigada. Agradeço também a sua participação que está nos assistindo no programa de hoje. No programa de hoje, eu conversei com Laura Petri, que é engenheira civil e sócia da Petri Consultoria. Muito obrigado
a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe, para a gente poder levar conhecimento a mais pessoas. Nos vemos na próxima semana.